Olá, sejam bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num daqueles pequenos milagres do dia a dia em que raramente pensamos. Já aconteceu estarem a fazer uma chamada, talvez a andar pela rua ou dentro de um carro, e a chamada simplesmente continua, sem falhas, sem cortes. Parece a coisa mais normal do mundo, mas por trás dessa simplicidade há uma coreografia tecnológica absolutamente incrível a acontecer. Pois é, o verdadeiro desafio de uma chamada em movimento não é a conversa. O mais difícil é mesmo manter a ligação estável e cristalina enquanto o telemóvel vai saltando de forma invisível de uma antena para a outra sem que ninguém se aperceba de rigorosamente nada. E esta é a grande questão que vamos explorar. Como é que a rede móvel consegue esta proeza? A resposta está num processo com um nome muito particular, que é, no fundo, o herói anónimo de todas as nossas ligações móveis. Vamos então desvendar este mistério. Existe um processo tecnológico desenhado à medida para garantir esta experiência sem falhas. E o nome dele é Handover. Ora bem, o que é exatamente o handover? De uma forma simples, é o processo que transfere automaticamente uma chamada ativa de uma torre ou célula, como se diz tecnicamente, para outra. E a parte mais genial disto tudo é que é a rede que gera tudo, sem qualquer intervenção da nossa parte. É isto que nos dá a continuidade e a qualidade a que estamos habituados. Mas por que é que isto tem de acontecer? Bem, há três razões principais. A mais óbvia é a mobilidade. Estamos a afastar-nos de uma antena e a aproximar-nos de outra. Outro motivo pode ser a degradação do sinal, talvez por causa de um prédio ou de um túnel. E por fim, algo que é muito interessante, a gestão de tráfego. A própria rede pode decidir passar a nossa ligação para uma célula com menos gente, só para otimizar o seu próprio desempenho. E claro, esta passagem de testemunho entre antenas não é sempre feita da mesma maneira. Existem, na verdade, duas estratégias principais para isto acontecer. Uma que é mais suave e outra, digamos, mais rígida. Para que o chamado soft handover, o handover suave, possa acontecer, é preciso que se verifiquem algumas condições muito específicas. Por exemplo, precisa de uma tecnologia de rede mais antiga, chamada CDMA. As duas células têm de operar na mesmíssima frequência e, claro, o telemóvel tem de estar numa zona de superposição, onde consegue ouvir bem o sinal de ambas as antenas ao mesmo tempo. E a diferença entre os dois é brilhante na sua simplicidade. Pensemos em trapezistas. O handover suave é como um trapezista que agarra a barra seguinte antes de largar a anterior. É um princípio de ligar antes de desligar. O telemóvel fica por um instante ligado a duas células. Já o handover rígido, típico dos sistemas GSM que usamos mais, é o oposto. O trapezista larga a barra e só depois agarra a seguinte. É um desligar antes de ligar. Claro que isto cria uma interrupção de milissegundos, mas é tão rápida que é completamente imperceptível para nós. Ok, já percebemos o quê e o como. Mas quem é que toma estas decisões todas? Quem é que está nos bastidores a orquestrar esta dança complexa entre o telemóvel e as antenas? Vamos espreitar a cadeia de comando. É uma hierarquia muito bem definida. Na base de tudo está o nosso telemóvel, a estação móvel, ou MSC, que está sempre a medir e a reportar a qualidade do sinal. Acima dele temos o controlador da estação base, o BSC. Pensemos nele como um gerente local que controla um grupo de antenas e que resolve os handovers entre elas. Mas e se a chamada tiver de saltar por uma antena que pertence a um gerente diferente? Aí entra o diretor regional, o Centro de Comutação Móvel, ou MSC. É esta a entidade superior que tem de intervir para coordenar a transferência entre duas zonas geridas por BSCs diferentes. Certo, mas além de saber para onde saltar, os equipamentos precisam de uma forma de comunicar em dois sentidos sem causar interferências. Como é que a rede gera então o tráfego de dados que sobe e o que desce? Basicamente, há duas grandes filosofias para isto. A primeira, FDD, ou duplex por divisão de frequência, usa duas estradas separadas, uma para enviar dados, outra para receber. É mais complexo, mas também tem menos interferência e a comunicação é mais rápida. A outra filosofia, TDD, ou duplex por divisão de tempo, usa uma única estrada, mas o tráfego alterna. Ora enviam dados, ora recebem. É mais simples de implementar, mas a latência, o tempo de resposta, é um bocadinho maior. E agora, chegamos a uma parte que é verdadeiramente fascinante. O telemóvel não é um participante passivo nisto tudo, muito pelo contrário. Tem um trabalho secreto, constante, para ajudar a rede a tomar sempre as melhores decisões. É o que se chama de handover controlado pelo móvel. Pensa nisto, o telemóvel está sempre a escutar as antenas à sua volta, a medir a força do sinal de cada uma. Depois, envia relatórios detalhados para a rede. E é com base nesta informação, vinda diretamente do terreno, que a rede toma a decisão final e dá a ordem. Ok? Muda para aquela célula agora. É uma parceria perfeita entre o equipamento e a rede.
E esta comunicação silenciosa não acontece só quando estamos numa chamada. Na verdade, o telemóvel e a rede estão num diálogo constante, mesmo quando o aparelho está quieto no bolso. Um exemplo perfeito disto é a atualização de localização. As redes estão divididas em grandes zonas. As áreas de localização, cada uma com um código. Quando o telemóvel se mexe e entra numa área nova, ele repara que o código dessa zona é diferente do que tinha guardado. E o que é que ele faz? Envia logo uma mensagem à rede a dizer: atenção, mudei de sítio, agora estou aqui. Assim, a rede sabe sempre em que zona geral é que o telemóvel se encontra, pronta para encaminhar uma chamada a qualquer momento. Portanto, se há uma ideia a reter, é esta. O nosso telemóvel e a rede estão numa conversa constante, silenciosa. Um autêntico balé de medições, relatórios e comandos que acontece nos bastidores para garantir que, no momento exato em que precisamos, a ligação está lá, impecável e pronta a usar. Na próxima vez que fizerem uma chamada em movimento, talvez se lembrem desta dança invisível de sinais e comandos. E isto leva-nos a pensar, se esta conversa tão complexa está a acontecer nos nossos bolsos, que outras conversas tecnológicas igualmente invisíveis e essenciais estarão a acontecer por todo o lado, à nossa volta, neste exato momento? Fica a reflexão. Obrigado por terem acompanhado esta análise.